Rubem Júnior chega pra cá. O torcedor do Cruzeiro estava ansioso pela entrevista coletiva que aconteceu hoje, no final da manhã, inicinho da tarde, lá em São Paulo. A despedida do Cássio, que já está arrumando as malas para vir para a Toca da Raposa, não é isso, Rubem Júnior? Boa noite. Não poderia ser diferente, né, João? Até por tudo que envolve o Cássio. Boa noite a você, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Um sabadão quente, os olhos voltados, o torcedor celeste com o foco em São Paulo. CT Joaquim Grava, coletiva despedida do Cássio Ramos. 36 anos por lá, ficou 12 anos e 5 meses. Novo reforço do Cruzeiro. Ainda não foi oficializado. O Cruzeiro que aguarda a chegada do Cássio na segunda-feira em BH para realizar os exames médicos, conhecer as instalações e assinar contrato. Multicampeão Cássio chega para esse desafio no Cruzeiro. Então vamos de primeira com a palavra do Cássio sobre o desafio. Ele, João, não entrou muito no assunto Cruzeiro. Logo no início da sua entrevista, ele já falava sobre que deixaria para falar sobre o seu novo clube apenas depois de ser oficializado. Então, falou sobre o desafio, falou sobre o seu próximo clube sem citar nomes e falou sobre o Cruzeiro com a palavra Cássio Ramos aqui no Bastidores da Itatiaia. Eu acho que sim, é um desafio novo, é uma coisa nova. Tudo que tá me falando assim é uma situação que é nova para mim, que é uma situação que eu teoricamente não sei, porque faz muito tempo que estou aqui que eu vou viver assim, mas estou muito empolgado com isso, sabe? Estou muito focado, é uma coisa diferente, né? São pessoas diferentes que eu vou conhecer, mas estou muito empolgado em contribuir para eles, em ajudar aonde eu vou. E é um novo desafio, mas estou muito tranquilo quanto a isso, assim. Eu acho que a minha leveza é porque tudo ocorreu como tinha que ocorrer. Tanto em todos os sentidos, assim, em tudo que ocorreu, que foi muito. A gente conversou muito com o presidente, conversou muito com a diretoria. Eles me ofereceram um contrato de 2 anos para mim, para eu ficar, mas eu entendi que o momento era de sair mesmo. Eu entendi que o momento era um novo ciclo. Era o que eu tinha feito aqui, eu me dediquei o máximo, fiz o meu melhor para a instituição me deu total suporte para isso. Então eu entendi que nesse momento era o momento de eu seguir meu caminho. Então eu tô leve por isso, sabe? Porque de maneira nenhuma, acho que uma coisa que me entristecia se eu tivesse tido algum problema com o presidente, algum problema com a diretoria, isso nunca ocorreu. O Fabinho, que conduziu muitas vezes, a maioria das vezes a negociação, a gente sempre foi muito correto, e eu acho que isso é legal também quando as pessoas têm palavra. Todo momento não teve nada que eu possa falar, mas complicaram a negociação, teve algum problema. Não, foram extremamente corretos. E eu acho que é isso que eu desejo pro Corinthians, que tenham pessoas corretas, que tenham pessoas que tenham palavras, e eu acho que esse é o caminho pro clube prosperar. Então eu saio muito em paz, muito feliz, porque saiu pela porta da frente. E não teve nenhum atrito, nada, foi tudo muito tranquilo de lidar e organizar. Estão aí as palavras do Cássio sobre o desafio, na sua entrevista coletiva também, João, falando sobre as suas defesas. A principal para ele foi aquela cara a cara com o Diego Souza pela semifinal da Copa Libertadores, quando decidiu e levou o time à decisão da competição. O Cássio falando muito sobre sair pela porta da frente, foi um termo muito usado pelo goleiro, que com o Corinthians fez 712 jogos, bons números, 316 vitórias, 217 empates, 179 derrotas, teve o título da Copa Libertadores de 2012, teve o título do Mundial de Clubes de 2012, Campeonato Brasileiro de 2015, 2017, Campeonato Paulista 13, 17, 18 e 19, além da Recopa Sul-Americana de 2013. Estão aí as palavras do Cássio, as últimas pelo Corinthians. Ele é aguardado na segunda-feira em BH. João, o Cássio, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o atleta, né? Sobre a sua história também, que começou no Grêmio, e vamos também desenhar a sua estreia, e será com um velho conhecido, viu, João? Olha só, vamos por parte. Eu queria dividir a fala sobre o Cássio em 2 partes. Primeiro, falar sobre a importância da contratação do Cássio pelo Cruzeiro.
é um recado muito claro do Cruzeiro para o mercado, para o futebol, para a porta do Cruzeiro para dentro, da porta do Cruzeiro para fora, de que o Cruzeiro quer mudar o seu patamar. Houve uma entrevista do Thiago Reis ao fim da jornada esportiva, na quinta-feira, vitória do Cruzeiro pela Sul-Americana, com o Pedro Lourenço. Foi uma entrevista muito importante. Quem conhece o Pedro, quem convive com o Pedro, sabe que ele é um cara muito espontâneo, muito simples no jeito de lidar, de falar, de tratar das coisas. Não é um cara de muita firula, cara simples, direto. E ele foi simples e direto, verdadeiro e assertivo. Nós precisamos mudar o patamar do elenco do Cruzeiro. Nós precisamos qualificar o elenco do Cruzeiro. E ele está certo. Só que não adianta o cara que dirige estar certo e isso não refletir na prática. O Pedro Lourenço está certo, mas ele começa a fazer isso na prática. Primeiro ele começou na cozinha. Convenhamos, o Alexandre Matos é um diretor de futebol num patamar muito superior ao diretor de futebol que o Cruzeiro tinha. E o Alexandre Matos começa a montar um elenco para o Cruzeiro melhor do que os elencos que foram montados nos últimos anos pela gestão anterior, que era a gestão do Ronaldo. Então, ir ao Corinthians, tirar de dentro do Corinthians um dos maiores ídolos da história do clube, é dar um recado pro elenco do Cruzeiro o seguinte: nós podemos sonhar com mais do que sonhamos até aqui. E pro mercado o seguinte: olha, o Cruzeiro vai tentar um caminho diferente do caminho que seguiu até agora. Vamos tentar construir no Cruzeiro algo maior do que aquilo que foi construído até agora. O Cássio vai dar certo no Cruzeiro? Não sei, eu não tenho bola de cristal. Agora, eu busco sempre dizer isso aqui e ser coerente. Se eu estivesse na cadeira do Pedro Lourenço ou na cadeira do Alexandre Matos, tivesse a oportunidade de contratar o Cássio como goleiro do Cruzeiro, nesse momento, pelas possibilidades de mercado que tem, eu contrataria o Cássio também. Então, acho que foi uma decisão muito acertada. Contrata um goleiro vencedor, um cara experiente, um cara que é de grupo, porque se não fosse de grupo, não tinha construído a liderança que ele construiu dentro do Corinthians, e um cara vencedor. Eu aprendi isso com o Luxemburgo no futebol, já tive algumas oportunidades de entrevistá-lo, já ouvi muitas entrevistas do Luxemburgo, e ele sempre fala isso. Tem jogador que tem o espírito vencedor, que acostumou com o sabor da vitória, que acostumou a levantar caneco. E esse cara, ele é capaz de transformar ambientes e de levar outros jogadores a buscarem esse caminho também. Então, um cara como o Cássio é muito bem-vindo no Cruzeiro e pode mudar o patamar do Cruzeiro.